E agora, bem-vindo. Faço um compromisso, nossa Casa de Paz passará a ser divulgada, transmitida toda quarta-feira às 20 horas aqui pelo Instagram Likeness. Então divulga para os seus amigos, convida todo mundo. Eu faço um compromisso público e um compromisso aqui junto com a Flavinha, que acabou de me trazer essa informação importante, de me lembrar de algo que eu já deveria ter feito antes. Então, Flá, obrigada por isso. Já está lá no grupo, se você quiser convidar... Ih, olha só. Se quiser convidar a galera, vai dar certo. Nas próximas vai ficar, inclusive, bem melhor. Pronto, meu digníssimo marido aqui já fez, me ajudou. Aí, pera lá, aqui. 11, 12. Aí, pronto. Maravilha. Bom, hoje a gente vai falar de uma coisa que é comum a gente falar. Obrigada, meu amor. É comum a gente falar no ambiente, talvez, corporativo, coisas de trabalho, enfim. Quer falar sobre o que você tem de pensamento para o teu futuro? O que você tem de pensamento para a sua vida? Será que você tem ambição? Será que você tem um pensamento de crescimento? E aí, essa pergunta que pode parecer super óbvia, super natural, ela muitas vezes não é nem um pouco óbvia ou natural para o nosso dia a dia. Por vários motivos. E um dos motivos são situações que doeram no nosso passado. Eu não sei você, mas eu, por muitas vezes, quando eu me vi num limiar, num passo, num possível passo de crescer em alguma coisa na minha vida, de ousar algo que Deus tinha colocado no meu coração. E isso em vários aspectos, ministerial, financeiro, relacionamento. Em várias vezes, quando eu me via para dar um passo a mais, alguma coisa lá no fundinho, ainda que eu não declarasse, sabe aquela parada que você só sente no fundinho do coração, mas você não fala? Mas lá no fundo vinha um gelo de, será que vai acontecer? Será mesmo que isso vai acontecer? Por quê? Porque as marcas do nosso passado, elas muitas vezes vêm para o presente para nos contar uma história, para nos dizer algo, e não é contar uma história que é uma mentira. Ela tá mostrando, dizendo assim, ó, já aconteceu lá atrás, já deu ruim lá atrás. O que garante que vai dar certo agora, ou que não vai dar ruim de novo? E esse é o ponto. Porque, como a experiência já aconteceu lá atrás, e a gente olha para uma realidade agora, e a gente percebe que, caraca, a chance de dar errado de novo é real, às vezes a gente se paralisa. Só que hoje o Senhor trouxe você e eu aqui para poder falar o seguinte: ei, eu, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, não estou preso no passado. Talvez as coisas que a gente passou no passado, elas poderiam estar ligadas ou a uma experiência necessária de crescimento, que fez parte de uma permissão de Deus, ou não. Ou simplesmente foi uma consequência de alguma decisão que eu e você tomamos de maneira errada. Por conhecimento ou por desconhecimento, por uma atitude deliberada de erro, ou simplesmente porque a gente nem sabia o que não sabia. Só que isso, esse passado, que ele vem se arrastando para o nosso presente, ele tem nos impedido de ser quem a gente nasceu para ser. Tem nos impedido de chegar ao ponto de nos tornar a pessoa que Deus sonhou para nós. E aí, eu quero ler algumas coisas, algumas palavras para a gente pensar junto hoje. A primeira palavra que eu quero que a gente pare para pensar junto, ela está lá no Éden, em Gênesis 2, de 8 a 17. Eu não vou ler o texto inteiro, porque ele é longo. Mas o começo desse texto eu quero ler para nós, que diz assim: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Então, Deus planejou um jardim, plantou um jardim, uma atmosfera, um ambiente propício para o ser humano viver. E ali ele colocou o ser humano. Beleza? Deus prepara todas as coisas para nos colocar. E aí o Senhor fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. A história continua, até que vai chegar um momento onde o Senhor chega e fala assim: escuta, meu filho,
Você pode comer de tudo nesse jardim. Coisas deliciosas. Gente, assim, ó, imagina. Se a gente hoje olha a natureza e já é uma coisa que ela é surpreendente, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para algum lugar que você olha para aquela natureza que assim é exuberante. É uma coisa de qualquer ser humano ficar impactado. Você imagina se hoje, no mundo como é, depois que o ser humano caiu da presença de Deus, quero que você imagine o que era o Éden. O que era o Éden. Aquilo deveria ser assim, ó, incalculável, galera. Incalculável a beleza, a grandeza, a, a, a maravilha daquele ambiente. Com absoluta certeza, seria algo maravilhoso. Só que o que o Senhor fez conosco ali? A intenção de Deus. A intenção de Deus é fazer a gente sua imagem e semelhança, certo? Foi, a palavra diz isso. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Para ser imagem e semelhança de Deus, a gente tinha que ter poder de escolha, e o poder de escolha mora no livre-arbítrio. Então, o Senhor deu um... Agora, o livre-arbítrio, ele existe onde eu realmente tenho que escolher, tenho que decidir de fato. Então, é nessa hora que Deus mostra para o ser humano que existia, sim, um poder de escolha. Escolher acreditar nele intimamente e exclusivamente, ou não. Ou tomar uma ação de conhecer algo que ele me disse que eu morreria. Como eu comentei aqui em Gênesis 2:8, há uma parte que ele vai dizer o seguinte: você pode comer de tudo, só que você só não pode comer desta árvore, desta única árvore, porque quando você comer dela, você vai morrer. Qual que era o ponto ali? Deus estava mostrando para a gente que existe um caminho, aonde ou eu acredito em Deus intimamente, profundamente, de forma suficiente, ou eu vou me expor a conhecer algo que aparentemente pode ser maravilhoso, porque a palavra depois continua contando que quando Eva, em algum momento, olhou e viu que aquela árvore era deliciosa, ela era atraente para os olhos, para o paladar. Se eu não entender quem Deus é na minha vida, eu em algum momento vou ter um despertar da minha visão para aquilo que aparentemente é encantador. Só que aí vai acontecer situações, né, como a própria palavra conta, de que depois que Eva e Adão comeram do fruto, eles olharam para si mesmos e se viram nus. Por que eles se viram nus? Porque eles perderam a inocência. Situações do nosso passado, atitudes, decisões que a gente tomou, que foram fracassadas, que trouxeram marcas, que nos feriram, muitas vezes ela faz a gente se envergonhar. Faz a gente se sentir nu, sem, frágil. Só que o ponto que Deus está querendo nos convidar é entender que Deus, ele é o Deus da restauração. A queda do homem não pegou Deus de surpresa. Deus tinha um plano de restauração desde antes da gente fazer. E aí a gente pode se perguntar, poxa, mas por que Deus permitiu? Porque o nosso Deus, ele é amor e ele queria filhos e não súditos. Ele não precisava de súditos. Existiam todos os seres, os anjos, todos os seres que a gente nem sequer consegue imaginar, eles estavam em adoração a Deus. Deus não precisava de súditos. A palavra diz que Deus é amor. Amor, ele é em essência sacrificial. Ele se doou. O nosso Deus não precisava disso. O que ele queria, o que é a essência de Deus? Criar uma família de amor, filhos. Então, se eu vou criar filhos, eu preciso que esse filho saiba decidir. Então, eu vou proporcionar caminhos para que ele aprenda a decidir pelo caráter, que é o caráter de semelhança meu. E essa foi a obra que o Senhor fez naquela cruz por nós. Camis, o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Tem tudo a ver. Porque às vezes você e eu olhamos para o nosso passado e ele nos dói tanto que a gente ainda está preso lá. E aí a gente vai vivendo a vida, passa ano, entra ano, e a gente não se dá conta de maneira clara, mas a gente inconscientemente sabe que a gente está arrastando um passado. E aí o Senhor pergunta para mim, ei, o que você tem plantado e pensado para o teu futuro? Qual é a visão que você e eu temos para o nosso futuro? O que a gente está esperando desse futuro? O que a gente está plantando para lá? Qual elemento dessa vida que Deus nos deu a gente está plantando para alcançar? O que eu estou deixando de marca nessa vida? Porque o Senhor está dizendo assim, escuta, o meu passado e o teu passado, a obra na cruz é suficiente para transformar.
A obra da cruz, ela é suficiente para restaurar, para nos permitir levar de lá o aprendizado, um amadurecimento, um crescimento, mas para nos projetar numa nova realidade, de um presente, e nos projetar para um futuro diferente. E aí eu vou continuar aqui. Eu quero que você possa pensar, essas perguntas, elas são para mim, para você, hoje, o que você espera do futuro? Honestamente. Se você puder parar por um instante. Será que você olha e fala, caramba, já é dia 18 de junho de 2025, meu Deus, metade do ano já foi. E eu tô aqui me arrastando. Se essa for tua realidade, a minha oração é para que hoje o Espírito Santo possa te dizer, escuta, ei, levanta daí, porque o que eu tenho para você é muito melhor. Só que isso não é uma mensagem para te motivar. Essa é uma mensagem da palavra para te despertar. Ela não é um ímpeto para que você possa sair daqui empolgado. Ai, agora vai. Não, não. É para poder olhar para a identidade que Deus deu para mim, para você e falar assim: acorda. Eu não estou vivendo a identidade que ela já é minha, porque o meu Senhor comprou naquela cruz por mim. E aí, de um ambiente de Gênesis 2, de 8 a 17, que era ser plantado num ambiente de presença de Deus, de amor, de frutificação, de delícias e de crescimento. Saindo deste lugar, a gente caiu depois em Gênesis 3, de 1 a 7, que é literalmente a queda. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí, Eva, né? Podemos comer do fruto da árvore do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Se liga só, um comentário que o pastor Agnaldo fez e faz muito sentido. Você imagina que assim, ó, é possível pensar, isso, a palavra não descreve isso, tá? Mas é possível pensar que o ser humano, quando ele estava na sua essência, né, criado por Deus antes da queda, ele conversava com os animais, é possível que ele conversava. Não que o animal falava português, inglês, assim, mas na sua linguagem ele poderia entender. Por que a gente pode inferir isso? Porque a ciência comprova que o ser humano, quando ele usa a sua capacidade, 100% da sua capacidade cerebral, ele tem poder de realizar coisas que hoje, assim, que fisicamente elas são incalculáveis, como, por exemplo, teletransporte, várias questões como essa, que são impossíveis se pensar com a quantidade de percentual do poder da nossa mente que a gente usa. Hoje, um gênio usa 5%, para você ter ideia. Gênio. Então, é possível pensar que naquela época, onde o ser humano já estava na sua constituição principal, feito à imagem e semelhança de Deus, que ele utilizava 100% do seu cérebro. E isso poderia permitir que ele conversasse de fato com os animais. Por quê? Se isso não fosse comum, Eva não ia tratar sem nenhuma estranheza essa conversa. Ali é uma conversa, imagina que alguém que nunca fala com você, se a pessoa pergunta, você já olha de lado. Por quê? Porque não é comum, não é natural. Não houve estranheza aqui. Era natural essa conversa. Existem coisas, pessoas, circunstâncias que eles são naturais ao nosso redor. Mas muitas vezes, de forma sutil, isso pode nos trazer engano. Aqui é um convite para a gente olhar como e com quem a gente tem caminhado. Como e com quem? Quais coisas têm se tornado tão comuns ao nosso redor a ponto da gente não perceber que aquela voz, ela na verdade está trazendo engano. A gente está tão acostumado a andar com pessoas que falam assim, nossa, a vida é dura mesmo, né? É isso aí, segunda-feira, vamos lá, mais um dia, né? A vida é dura mesmo, a vida é dura para quem é mole. A gente está tão acostumado com isso. A gente está tão acostumado ao Brasil ser o segundo país mais deprimido do mundo, mais ansioso do mundo. A gente está tão acostumado. Virou natural esse ambiente. Só que essa sutil voz, que a gente se acostumou a ela, pode ser, talvez, um dos maiores enganos da nossa vida.
que nos tiram, inclusive, de ter uma expectativa do futuro. A gente vai deixando a vida levar. A gente vai deixando a vida seguir. Puxa, mais um ano que você olha no espelho e você está frustrado com ou as decisões que você tomou e eu tomei, ou com a maneira com que a gente se relaciona com as pessoas, ou com a maneira com que a gente se relaciona com as nossas conquistas. Eu comecei o nosso encontro hoje dizendo que, por muitas vezes, fracassos do meu passado me faziam não conseguir olhar um futuro de uma forma esperançosa. E é uma parada velada, não é aquilo que a gente declarava, que eu declarava. Era algo velado no íntimo, só eu sabia. Talvez isso possa ser sua realidade também. Mas por quê? Porque eu fui caminhando com pessoas, com circunstâncias, com situações que foram se tornando natural, como uma conversa com a serpente, que era astuta, sagaz, inteligente, e que trouxe uma informação. Não, certamente você não vai morrer. Não, certamente não dá para ter uma vida diferente. Olha de onde você nasceu. Não, certamente não dá para você conseguir conquistar uma vida financeira saudável, estável. Olha de onde você veio, olha quanto você ganha. Olha quem são os seus pais. O Senhor está chamando você e eu para um despertar. O que nós almejamos para o nosso futuro? Qual é a ambição? E essa palavra ambição, ela pode muitas vezes soar de uma forma negativa. Cara, alguém de Deus pode ter ambição? Sim. Ambição é algo bom. Ganância é um problema. Ganância é quando eu quero muito ter algo a qualquer custo. Eu quero ter pelo ter. Eu quero uma casa nova só porque alguém teve uma casa nova também. Isso é queda no nosso caráter. Agora, ambição não. Ambição é eu poder olhar no espelho e falar assim, cara, eu não dei conta ainda, mas eu vou me desenvolver até que eu conquiste. Eu não dei conta ainda de resolver isso. Seja de conseguir aprender uma profissão nova, seja de conseguir se firmar com Cristo. Sabe que às vezes isso é um passo? Cara, eu não dou conta de firmar com Cristo. É porque eu sou assim mesmo, eu sou instável. Não é verdade. Eu posso estar instável, mas essa não é a essência, o caráter que eu e você fomos criados para isso. Então, o Senhor quer nos falar assim: escuta, deixa fluir esta ambição, esse desejo. O que é ambição? É um desejo ardente, é uma vontade convicta, é uma decisão irrefutável de que, olha, eu não sei como vai ser, mas eu não vou desistir até conseguir. Sabe por que ter isso é muito importante? Porque todas as vezes que a esperança morre, a gente abre espaço para incredulidade. Camila, traz uma base da palavra para isso. A palavra vai dizer assim, ó, que existe fé, esperança e amor. E o maior de todos é o amor. E que vai chegar um tempo onde não será necessário mais nem fé nem esperança, porque o amor vai superar. O amor vai governar. Quando eu perdi a esperança, eu já caí de nível. E quanto mais eu nutro uma ausência de esperança, menos fé eu tenho, porque a fé é um primeiro degrau. Quando eu construo esperança, quando eu construo fé, a fé me fortalece. A fé vai negando aqueles sentimentos ruins. A fé vai e fala para o meu passado o lugar que ele deve ficar. E aí isso naturalmente vai gerando em nós esperança. E quando eu continuo nesse ciclo de construir, de lutar e preservar a minha fé, isso vai me dando esperança porque eu vou vendo quem é o meu Deus. Não é um pensamento positivo, mas eu vou sabendo os planos de paz e não de mal que a palavra diz que Deus tem para mim, para você. E aí isso vai nos levando para uma atmosfera que ainda é mais poderosa, que é do amor. E a palavra diz que no amor não existe medo, porque nessa hora eu aprendi a confiar em Deus, naquela área específica. Sabia que toda área que a gente ainda tem medo é porque o amor de Deus ainda não governa ali? E isso não é para ser uma palavra de peso para gente. Isso é para ser só um ponto de dizer assim, ó, escuta, continua semeando fé ali. Guerreia pela tua fé naquela área. Guerreia todos os dias. Até que esta fé poderosa
ela vai te gerando esperança. Eu não sei, mas eu só sei que meu Deus é fiel. E aí essa esperança, que ela é continuada, ela é preservada, ela vai levando você e eu ao amor. Eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei quem é o meu Deus. Por isso que é tão importante eu ter ambição, por quê? Porque eu vou lutar pela minha fé. Alguém que já desistiu, ele não tem nem por que lutar pela fé. Alguém que não espera nada mais. Sabe, a gente se acostumou com, às vezes, ter uma personalidade irritadiça, ou de ser alguém que já está sem vontade. O Senhor está convidando você e eu para falar assim: desperta, tenha esse desejo ardente de ser mais, de conhecer a Cristo de verdade mesmo, de firmar com Ele de verdade mesmo, de comprar um carro novo, de ser uma pessoa mais amorosa, de conseguir ser alguém mais constante, de ser alguém que consegue construir uma rotina diária saudável. O Senhor está nos chamando para desenvolver esta ambição, querer ser mais, olhar em perspectiva o caráter dele e falar assim: escuta, isso que eu estou vivendo não combina comigo, porque não é o caráter do meu pai, não é o jeito que ele funciona. Mas se eu não despertar no meu espírito um desejo ardente de ser mais, de ser diferente, de conquistar sim, de ter uma família que tem harmonia sim. A gente tem que ter o desejo de falar assim, cara, na minha família, no meu casamento, não tem gritaria. Não aceito. No meu casamento, na minha família, não tem esse povo que toda hora tá no celular, não. No meu casamento, na minha família, com os meus filhos, não tem essa que cada um vai pro seu quarto e ninguém se fala. Na minha casa, na minha família, não tem essa de que não tem tempo de mesa. A gente precisa ter ambição. Porque o nosso Deus, ele tem pensamentos que são maiores do que o nosso. Ele está querendo dizer assim, escuta, desperta daí. Acorda daí. Eu não estou no seu passado. Não importa que deu ruim várias vezes. Continua de novo. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Até que a gente desenvolva a fé e a esperança que nos conduz ao amor. No amor não tem medo mais. No amor eu já entendi que ainda que eu caia, o meu Senhor está comigo para me levantar. E isso eu não uso como desculpa para errar. Eu uso isso como fortaleza para que eu continue firme, sem olhar para o lado, sabendo que ainda que aconteça algo errado, Ele vai me sustentar. Mas eu sei que o amor dele é suficiente para que eu não tenha mais que cair nas mesmas coisas, de me enfraquecer, de me entristecer, de temer pelas mesmas coisas. O nosso Deus é real, galera. Ele não é uma historinha. Ele não é uma força. Ele é um pai de amor. E ele quer que você e eu conheçamos ele por quem ele é. E aí, seguindo, a mesma árvore que trouxe a nossa queda. Árvore também é símbolo de redenção na palavra, sabia? Está lá em João 1, de 47 a 51, que está falando de Natanael. Olha que legal. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Natanael perguntou para ele. Aí Jesus respondeu: eu vi você sob a figueira, embaixo da figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, mestre, o Senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que vi você debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse caso foi muito peculiar, porque Jesus teve uma visão com Natanael e contou para ele. Imagina que maluquice, você está aqui, sei lá, você está sentado debaixo da árvore do teu condomínio e, sei lá, não tem ninguém que vai passar por lá que você conhece. Aí, de repente, naquele momento, você estava orando sobre algo, você estava pensando ou desejando, almejando algo. Aí você vai, legal, vai para um outro evento e alguém chega e fala assim, escuta, Camila, seu nome, né? Eu vi você em tal lugar, você estava sentindo tal coisa. Imagina que loucura. Cara, em qualquer fase da vida, isso aí seria sobrenatural. Então foi assim para Natanael. Agora Jesus está falando assim, escuta, você está crendo em mim só porque eu vi isso?
Você não está pronto para tudo que você vai ver acontecer ainda. Talvez uma única palavra que você recebeu já te fez crer no Senhor. Ele tá vindo aqui para falar o seguinte: escuta, você não faz ideia. Se só por essa palavra você creu em mim, você não faz ideia o que eu ainda quero fazer na sua vida. O Senhor quer fazer coisas novas na nossa vida. E isso, eu não estou falando de coisa mirabolante. Eu estou falando de uma vida viva. Eu estou falando de uma vida que todos os dias a gente está com vigor, com vontade de vivê-la, com desejo ardente de ser mais, de ir mais além nos mínimos detalhes, sabe? O Senhor está nos chamando para isso. A redenção, caímos por uma árvore, mas assim como Natanael, o Senhor nos veio embaixo de uma árvore também, como simbolismo de redenção. A mesma coisa com Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Imagina um político corrupto. Alguém que realmente roubou muito, assim, ó, milhões, bilhões, muito dinheiro do povo. Quando essa pessoa tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, é como se ela pudesse olhar para as mãos dela, assim, ó, ela vê sangue inocente. Eu não sei você, mas eu não vivi, eu nunca tirei a vida literal de uma pessoa, talvez com palavras já, porque uma palavra mata mais do que uma atitude. Mas eu nunca tive a experiência, e eu louvo a Deus por isso, de roubar alguém, literalmente, arrancar algo que era de alguém de direito, e nem de tirar a vida de ninguém. Mas eu fico imaginando alguém que passou por essa experiência, o que é quando ela se converte e ela olha para si. No primeiro momento deve ser desesperador, porque até então a gente não entende que para Deus não tem pecadinho e pecadão. A mesma Camila que matou com palavras, para Deus, o outro que matou literalmente, é pecado igual. As consequências são diferentes, mas é pecado igual porque erra o alvo. É não refletir a imagem de Deus, beleza? Só que, enquanto eu não tenho essa revelação, eu posso olhar para isso, alguém que literalmente roubou milhões de alguém, ela pode se sentir extremamente suja, indigna. Você imagina? Zaqueu era esse cara. Zaqueu era esse político corrupto. Que existiu um momento que ele acordou, ele falou: Jesus existe. Meu Deus, quem eu sou? Só que Zaqueu poderia, assim, ó, diante daquela consciência, fugir, de se sentir indigno. Só que ele falou assim: não, eu preciso ver a Jesus. Ele tinha clareza que ver a Jesus, ver quem ele é, ver como ele age, poderia transformar ele. E aí, Zaqueu devia ser mais ou menos uma pessoa como eu, 1,5 m ali, no máximo 1,60 m. Então, na multidão, você não consegue ver ninguém. Assim, ó, eu sou prova viva disso, tá, gente? Se eu vou num ambiente que tem muita gente, eu nem me esforço, porque eu sei que eu não vou ver nada lá na frente. Show, eu nunca gostei, porque eu não conseguia ver nada. Assim, literalmente, eu vi uma muvuca de gente. Então, imagina naquela multidão, se espremendo para ver Jesus. Só que Zaqueu viu uma árvore. Ele viu uma árvore. Ari sabe, Ari é uma das que é comprida também, eu olho para ela assim. Ainda bem que quando eu uso salto, isso é melhor. Mas Zaqueu olhou para aquela realidade e falou assim, cara, eu não posso deixar isso passar. Ele teve uma ambição, um desejo ardente. Eu sei que Jesus pode me mudar. Eu sei que se eu ver este homem, sabendo quem ele é, eu sei que se eu vê-lo, e esse ver não é simplesmente de me enxergar fisicamente, é de ver quem ele é de me conectar com ele, eu sei que eu posso ser transformado. E esse homem desejou de uma forma tão intensa que ele fez algo que era improvável para ele. A árvore que a Bíblia conta, ela deveria ter 3 metros. Gente, assim, ó, uma pessoa de 1,5 m, você subir numa árvore de 3 metros, assim, ó, bota esforço nisso aí. E eu, de novo, eu posso dizer sobre isso. Cara, é muito louco. Só que ele não hesitou e ele foi. Se ele não tivesse tido essa ambição, se ele não tivesse tido esse desejo ardente de uma experiência nova, de uma vida nova, de se lavar, de esquecer esse passado que era sujo, que ele era de tristeza, que fazia ele se sentir nu, se ele não tivesse tomado isso como uma lição, ele não teria sido transformado. Agora, sabe algo maravilhoso? O texto vai contar que Zaqueu subiu, lá em Lucas 19, de 1 a 10, conta que ele subiu, ele viu Jesus, só que Jesus viu ele também. Quando a gente se esforça, o Senhor nos vê, ele nos vê sempre. Mas esse ato está falando assim, ó, de uma conexão, eu olhar para o Senhor e o Senhor me olhar. Uma coisa é assim, ó, aqui eu estou olhando para a câmera, mas se nós estivéssemos presencial e a gente se olhasse no olho, não é diferente? Você que já olhou no olho de alguém de verdade,
Você sabe que isso é diferente. Naquele momento, Zaqueu e Jesus se olharam. Eu imagino Zaqueu sentindo aquele amor poderoso, aquela misericórdia, aquela coisa que é indescritível com palavras, de saber assim, ó, eu sei que ele está aqui comigo, que ele me viu. E aí ele falou assim, ó, desce dessa árvore. Jesus falou assim, desce daí. Eu agora vou para sua casa. Eu quero estar com você, eu quero ir para o teu lar, eu quero ir para o teu ambiente, eu quero ir para a tua vida. Jesus está falando isso para mim e para você. Falou assim, ó, pega esse desejo ardente de uma vida nova, escuta, eu também quero isso com você. E eu vou lá para a tua casa, eu vou para o teu ambiente com você. Eu não estou falando assim, ó, só vem para o meu, não, assim, ó, eu vou emergir na tua realidade, eu vou jantar contigo, eu vou ter intimidade com você. E aí, naquela hora, Zaqueu tomou uma decisão. Senhor, eu vou vender as minhas coisas, eu vou dar 50% aos pobres. E aquele que eu roubei, que eu tirei o que não era devido, eu vou devolver 4 vezes mais. Talvez ele não tinha nem cálculo se ele daria conta disso. Mas há uma decisão verdadeira, sabe por quê? Que houve uma decisão verdadeira no coração daquele homem? Porque a palavra diz que Deus conhece o coração de todos. E aí, naquele momento, Jesus falou para ele assim: hoje chegou salvação nessa casa. O nosso arrependimento traz salvação para nós. Salvação das nossas amarras, das nossas mazelas, do nosso passado fracassado, do nosso passado que nos deixa nu. O Senhor está nos chamando para olhar e falar assim: escuta, o que você está almejando do teu futuro? Que vida? Que história você quer contar para os seus filhos? Como é que você espera que as pessoas possam lembrar de você? E não tem nada de poesia nisso. Isso tem de vida prática, nos mínimos detalhes. Eu já dei esse testemunho algumas vezes, mas a minha avó, ela era uma mulher muito simples, sim, de poucas economias, muito simples. Mas uma atitude no final da vida da minha avó foi muito marcante para mim. Você entendeu o que eu vou te dizer? Algo simples, mas para mim foi muito poderoso. A minha avó me mostrou um planejamento que trouxe paz para a família toda nos últimos momentos de vida. O meu avô, quando ele morreu, foi uma situação abrupta, assim, foi muito ruim, porque não existia nada preparado de local para enterro, é, é, como chama? Funerária, não tinha nada disso pronto. Então, assim, quando aconteceu, foi um desespero para a família inteira em tudo, financeiramente falando, a própria situação, o tratamento que o corpo do meu avô teve, e como ele ficou no momento do enterro, assim, ruim, ruim, sabe? Fisicamente ruim. Não vou entrar em detalhes assim, mas não foi legal, foi marcante negativamente para nós. Só que, alguns anos depois, a minha avó faleceu. E, para surpresa de todos nós, a minha avó tinha um plano, não só para ela, mas para todos os filhos, de funerária completa. O tratamento, minha avó estava linda, linda, impecável. O ambiente, assim, o lugar do enterro, assim, lindo de ver. Tudo cuidado. A gente não teve que se preocupar com nada. Nada. Naquele momento, a gente só pôde sentir a dor da saudade e celebrar a Deus por ter tido a oportunidade de viver com ela seus 70 e poucos anos. O que tem a ver esse exemplo? A diferença de decisões. Quando eu penso sobre planejar algumas coisas, eu lembro dessa atitude da minha avó. Minha avó era simples, simples assim, ó. Não tinha grandes estudos, não tinha recurso financeiro, mas ela teve a delicadeza, o cuidado de garantir que o momento de tanta dor, pelo planejamento dela, a gente não tivesse preocupação. Eu usei esse exemplo para poder dizer assim, ó, o que nós estamos deixando para os nossos filhos? Como é que nós vamos ser lembrados? E, obviamente, eu não estou querendo falar simplesmente de uma atitude como essa, de planejar a morte, não, nada disso. Mas eu estou dizendo assim, ó, quando não estivermos mais aqui, ou ainda estando aqui, como é que a gente quer que as pessoas lembrem de nós? E, de novo, por que não tem nada de poesia nisso? Por que isso é prático? Porque, no final do dia, a nossa vida, ela é como uma carta que as pessoas leem o tempo inteiro. Por causa de uma pessoa que, quando você sobe no ônibus, se aquele cobrador de ônibus ou o motorista, ou uma pessoa do lado, ela te dá um bom dia com um sorriso, aquilo não marca você e eu de uma forma positiva? Naquele momento, não tornou o nosso dia um pouquinho mais leve? E se eu passar, e se eu lembrar de novo daquela pessoa, eu não vou voltar de novo àquela mesma sensação boa? A gente
É essa a nossa realidade. A nossa vida é uma carta lida. Assim como também alguém grosseiro, abrupto, mal educado, de mal com a vida, também marca a vida do outro. Também faz com que ele lembre de forma ruim, com a mesma sensação ruim. O que você e eu esperamos? O que você e eu esperamos deixar de marca na vida das pessoas? Eu espero que a gente possa olhar para o que essa palavra está dizendo e despertar. Deus nos chamou para uma vida diferente. Deus nos chamou para olhar para um futuro com esperança. E aí, eu termino aqui para as últimas palavras. A cruz, ela tinha um propósito específico para o passado, para o presente e para o futuro. No passado, ela simboliza a nossa remissão. Remissão, lavar, ser limpo, curado. No presente, graça, ajuda para vencer, ajuda para caminhar. E para o futuro, glória. Glória é conquista. Glória é sentir, é ter mais da presença de Deus. Glória é ver transformação na nossa vida. Está lá na cruz. Cada um desses pontos está lá na cruz. E aí o meu convite é redimensione sua visão. Talvez o passado ainda está aprendendo tantas coisas. Se permita tentar mais uma vez, e mais uma, e mais uma. Tome uma decisão de não desistir, custe o que custar. E esse custe o que custar não é a qualquer preço envolvendo ética e integridade. Não. Custe o que custar é custar a gente se vencer. A gente precisa se vencer. Se vencer da preguiça, se vencer da canseira, se vencer da desistência, se vencer dos medos, a gente precisa se vencer. Mais do que vencer as coisas, a gente tem que colocar a mão na nossa alma e falar assim, almona, fica de boa. Eu tenho um futuro que eu estou construindo. Fica na sua. Existe um plano que Deus tem para mim. E eu não quero que ao terminar essa vida, eu olhe para trás e me arrependa. Me arrependa de não ter me vencido. Porque pelo poder da palavra eu posso. Porque pela companhia, por aquele Cristo que me viu na árvore, que ao ver o meu desejo ardente, ele sempre vai corresponder. Redimensione. E o peso do passado, qual é ele? Que peso que você ainda está carregando? O Senhor, naquela cruz, morreu para que todo o nosso peso pudesse ser lançado nele. Todo o nosso peso, todo o nosso peso. E o plano de Deus para nós, uma conclusão clara do plano de Deus para nós. Deus nos criou com um propósito eterno. Se eu alinhar a minha vida com esse propósito eterno, é impossível a gente ter uma vida que não faz sentido. É impossível a segunda-feira ter o poder de nos trazer tristeza. É impossível. Por que é impossível? Porque quando eu olho para Ele com fé, ao continuar com fé olhando para Ele, isso vai gerar em mim esperança. Essa esperança fortalece. E ela me permite ir para o amor. O amor não existe medo. O amor é onde eu confio em Deus, que Ele é soberano. Ao confiar nele, isso volta. Volta com paz. E a paz de Deus é aquela que não é como o mundo dá. A paz de Deus é aquela que, ainda que nada mude, Ele me acalma. Ainda que nada mude, eu sei que Ele está comigo. Ainda que nada mude. A Nova Jerusalém é o cumprimento final do plano de Deus. A Nova Jerusalém é o novo tempo que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, que é quando Jesus vai reinar conosco aqui. Só que não é lá, é a partir daqui. Porque o reino de Deus já é chegado no nosso interior, no nosso coração. E eu quero convidar você a fechar seus olhos agora. E, por um momento, de forma muito sincera e honesta, falar para o Senhor, qual é o passado que ainda tem te prendido? Qual é o passado que ainda tem te roubado?
mas que você, assim como Zaqueu, quer subir naquela árvore. Ah, eu quero uma vida diferente. Ah, eu quero uma vida diferente. Com ambição, desejo ardente. Senhor, faz em mim o que o Senhor planejou. Vamos orar juntos. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua obra na nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem planos para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Senhor, obrigada porque a gente tem na cruz redenção, a limpeza do nosso passado, a limpeza dos nossos pensamentos, de coisas que nos entristecem, que nos limitam. Mas ela também nos dá graça para o presente, força, uma capacitação que a gente não teria naturalmente para fazer o que precisa ser feito. E que isso nos leva a uma glória no futuro, uma conquista de verdade, uma vida diferente, poder olhar para trás e falar assim, cara, valeu a pena. O Senhor tem isso para nós, Pai. Senhor, eu oro para que isso seja uma revelação no nosso espírito. Se isso for só uma história, não vai fazer sentido nenhum. Se isso simplesmente for uma palavra que sai da minha boca, isso não muda nada, mas se o teu Espírito Santo tocar o nosso coração, o nosso interior, é impossível a gente ficar igual. Por isso eu peço, doce Espírito, toca cada pessoa que está aqui comigo hoje. Toca quem vai ver essa gravação, toca quem vai ver a live. Nos faz acordar que o Senhor não nos chamou para uma vida morna. O Senhor não nos chamou para uma vida de baixos e baixos. O Senhor nos chamou para uma vida um dia depois do outro, de fé em fé, de glória em glória. Um passo de cada vez, mais constante, com vida, com entusiasmo, com ambição, com desejo ardente, com compromisso. Eu abençoo cada um dos meus irmãos aqui, Pai. E eu declaro, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino sobre nós. Venha, Senhor, um desejo ardente de olhar e falar assim, eu quero ser mais. Eu quero ser o que o meu Senhor sonhou em todas as áreas. Nas finanças, na saúde, no ministério, no tempo contigo, no nosso tato com as pessoas, no nosso tato conosco mesmo, ao olhar no espelho, ao nosso pensamento. Senhor, queremos ser mais. Queremos ser mais, Pai. Porque o Senhor é mais. Porque o Senhor é mais. Nos dê as ferramentas para isso. E que nós possamos te render toda a glória, todo o governo, todo o domínio, toda a adoração, porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Eu acho que caiu aqui a transmissão, mas eu vou tentar voltar enquanto eu estou com vocês. Alguém gostaria de compartilhar algo ou de trazer um testemunho? Amém, Ari. Alguém gostaria? Me fale. Muito lindo. Flávia. Aê, Ana. Flavinha do meu. Eu tive 3 amigos que entraram ao vivo aqui. Que legal, glória a Deus. Olha que coisa boa. Fala para elas que caiu aqui, mas eu vou, enfim, eu vou depois disponibilizar a gravação, tá? Que elas podem ver o finalzinho. Olha que coisa linda. Foram 3. Maravilhoso. Olha só, numa atacada. Deus é fiel. Uma atacada. Deus maravilhoso. É fiel. Obrigada. Deus te usou hoje para falar comigo. Deus te usou hoje. De não, verdade. Deus não me usou. Deus te usou para me usar. Amém. Esse é o reino do nosso Deus. Top. Maravilhoso. Maravilhoso isso. Muito bom. Agora eu vou dar espaço para todo mundo. Foram 3. Maravilhoso, glória a Deus, que o Senhor possa ter tocado a vida delas profundamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou feliz, estou feliz. Compromisso selado aqui, ó, tá gravado, me cobrem, por favor. Fiquem à vontade para chegar assim, Camis, você fez um compromisso diante de Deus e dos homens que você não falharia mais em deixar disponível isso online. Não falharei. Um compromisso feito com vocês. Obrigada por me fortalecerem nisso. Amém? Muito bom, muito bom. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Ou também quer fazer um pedido de oração? Agora é hora da gente orar e que venha o poder de Deus sobre nós. Seja o que for, gente. Não tem coisa importante, simples, o que for. Oi, Camis, tudo bem? Oi, sua linda. Tô bem, e você? Tá com tudo aqui, tá? Então, se ela falar, vocês vão ouvir. É maravilhoso.
Você estava falando da sua avó, né? E eu fui no velório e enterro da sua avó. E eu lembro, foi muito bonito mesmo, muito, muito lindo lugar, maravilhoso. E aí, eu não sei em que parte, mas você com certeza sabe que antes era muito valioso onde você seria enterrado, era muito valioso você ser enterrado com os seus parentes, né? Às vezes a gente pode falar hoje, morri, enterra em qualquer lugar, tal, mas hoje está muito se perdendo isso de você deixar a sua herança não só financeiramente, mas estrutural em tudo, até no sentido assim, de onde vão os corpos das pessoas que são da sua família. Isso era muito importante, né, para as pessoas, onde seus familiares ficariam e todos ficarem juntos, todos da mesma família. E muitas das vezes é uma coisa tão boba, mas vão perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. E lá na frente, isso é ruim, né? Porque parece uma coisa boba, mas quando você vê, você não tem mais nada de valor, de valor que eu digo no sentido de... Me ajuda, De Camis. valorizar, de dar valor, de ter princípios, de ter... É isso, né? Exatamente. Então, E aí, isso escorre pelas mãos. Ai, desculpa. Você vê que ela deixou para os filhos, né, para os netos, e isso aí vai levar para todo mundo. O seu filho vai falar, não, mas a minha bisavó, ela deixou um lugar, e isso é muito bom. E os antigos faziam muito isso. Tem na Bíblia também algumas partes que falam, né, sobre pessoas que... Tem pessoas Era valiosíssimo. Que tiveram pecados e aí não foram enterrados, e isso era uma morte, né? Se não pudesse ser enterrado com seus familiares e tal. É isso. Esse complemento. E é maravilhoso porque há um movimento onde, quando os princípios vão se perdendo, a gente perde a noção do certo e errado. É um caminho, tá? É uma trilha, tá? Então, exemplo, o caminho de Caim, a palavra vai falar assim aqui, fulano entrou pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é um caminho de queda. Então, eu vou ali negociando alguns princípios. O Senhor me chamou para entregar a primícia. Não, eu vou entregar do que sobra. O Senhor falou de mim para temer a Deus. Não, tudo bem, assim, esse negócio é do passado, isso aí é coisa dos antigos. É um projeto, tá? Eu vou enfraquecendo os valores, eu vou enfraquecendo os princípios, logo eu enfraqueço a verdadeira essência do caráter de Cristo. É uma consequência. Por isso, os mínimos detalhes contam. Então, quando eu valorizo as pequenas coisas, entender como eu sou visto, por ser uma pessoa de caráter firme, que deixa herança, que deixa legado na vida, que deixo nas pessoas, certamente, isso está fazendo com que a minha intimidade com Deus, a minha postura em Deus também seja preservada. Então, maravilhoso. Muito bem colocado. Beijo, linda.